você aprender a enxergar problemas que hoje você não enxerga na sua empresa, ou enfim, onde você trabalha ou como você atua. Você não enxerga esses desperdícios, esses problemas que acontecem no dia a dia, e por esse motivo você não consegue eliminar eles e garantir uma boa redução de custo. Então eu vou mostrar para você várias técnicas de como você enxergar esses pequenos desperdícios que você não enxerga no dia a dia para poder eliminar eles. Antes de começar, eu queria só falar um negocinho para vocês. A técnica que eu uso para redução de custo, tá? Ela é um pouco técnica e complexa, porém eu consegui transformar ela de uma linguagem muito mais simples, tá? Então eu vou evitar de usar termos técnicos, eu vou evitar de usar cálculos complexos, eu vou tentar simplificar ao máximo para você entender os conceitos do negócio, entender como se aplica, porque basicamente é o seguinte: você entendendo o conceito da coisa, como o negócio funciona, aí você consegue implementar, independente de técnica ou fórmula, tá legal? Então é uma linguagem bem simples que eu vou passar para vocês. É por isso que é válido os comentários aí. Essa técnica de redução de custo, basicamente, ela tem 3 grandes fases, tá? Eu vou falar a primeira fase hoje, tá? Posteriormente eu falo as 2 próximas fases para vocês, tá? A primeira fase, ela consiste em quê? A primeira fase você tem que entender, tá? Como identificar desperdícios. Vocês já vão entender o que são desperdícios, tá? Então vamos lá. Como funciona? Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que agrega valor para o seu cliente? É uma pergunta complicada, né? No conceito que eu estou trazendo, vamos entender o que é agregar valor para o cliente. Digamos que eu mostro para você, ó, esta camiseta amarela, tá legal? Tem uma camiseta amarela aqui, boa. E aí do outro lado eu trago e mostro uma camiseta amarela só com o símbolo do Brasil. É uma camiseta da seleção brasileira, certo? A camiseta amarela custa 20, 30 reais, né? Que é toda limpa, lisa e tal. A camiseta da seleção brasileira já não, já custa em torno de 250, 300 reais, correto? Mas por que as duas mudam o valor? Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? O que agrega valor para o cliente é a mesma coisa que dizer, tá? Que o quanto o cliente está disposto a pagar por aquele serviço ou aquele produto. Então vamos lá. Você estaria disposto a pagar 20 reais por uma camiseta amarela lisa? Sim. Você estaria disposto a pagar 300 reais por uma camiseta da seleção brasileira? Tem cliente que diz sim, tá? Eu, por exemplo, tenho uma camiseta, mas não foi eu que comprei, eu acabei ganhando essa camiseta. Mas tem cliente que fala sim, ou seja, o que agrega valor para o cliente é o que ele está disposto a pagar por aquele serviço ou produto. Combinado? Então, se ele está disposto a pagar 300 reais é porque aquela marca, enfim, agrega valor para ele. Vou dar um exemplo bem besta aqui, uma historinha simples aí. Tinha um apartamento, esse apartamento tinha 2 andares, era de um casal, tá bom? E aí o casal decidiu que um quarto de baixo iria ficar com a mulher e em cima com o homem, o quarto, né? Um de cada parte do casal. Na parte de baixo, enfim, a mulher, ela criou um closet gigante, gigante, colocou mais de 300 sapatos. E aí no andar de cima eu já conto pra vocês o que o homem fez. E aí teve um dia que ela chamou as amigas e ele também chamou os amigos dele pra ir ver o quarto dele. Quando chegou no quarto das amigas, mó gritaria. Nossa, quanto sapato, sapato maravilhoso e tal. E aí tudo elas comentando que lindo, que maravilhoso, quero provar. Do nada começa uma gritaria no andar de cima. Ar, ar. O que é esse negócio aí? Quando foi ver, o quarto dos caras era uma geladeira gigante. Era uma geladeira gigante que só tinha cerveja lá, meu. Ou seja, foi até engraçado. O que acontece? Pra mulher, o que agrega valor eram os sapatos. Se o homem ganhasse um quarto daquele, ele não ia agregar valor para ele. Né? O que agregava valor para ele é a cerveja. Então, basicamente, entenda o que é agregar valor para o cliente, tá? É o quanto ele está disposto a pagar por aquilo. Bom, legal. Agora que a gente entendeu o que é agregar valor para o cliente, vamos tentar imaginar o processo de vocês, tá? Cada um aí que está assistindo pode ser que tenha um processo diferente do outro. Um faz serviço, outro faz um produto, produtos diferentes ou serviços diferentes. Cada um tem uma etapa de processo. Então eu vou dar um exemplo aqui para ver se encaixa um pouco no dia a dia de vocês e vocês consigam encaixar aí, tá?
Digamos que exista um processo, tá, de 3 etapas. Então, digamos que primeira etapa é furar, montar, embalar, por exemplo. Então, tem um produto qualquer, esse produto passa o processo de furar, montar e depois embalar. Tá legal? Legal, temos essas 3 fases. Quando nós perguntamos como eu faço o meu produto, normalmente nós respondemos como? Eu furo, eu monto e eu entrego. Tá legal. Agora, qual que é a ideia da técnica de você identificar o desperdício? Quando você vai no detalhe de como o processo acontece, essa barrinha que eu comentei para vocês de furar, ela não é simplesmente o tempo todo furando, né? Ou seja, existe um tempo no começo de movimentação, até a peça chegar na furadeira, por exemplo. Depois da movimentação, tem um tempo de espera, porque pode ser que tenha uma outra peça já na furadeira. Depois do tempo de espera, pode ser que tenha um tempo de preparação da máquina, enfim, para você colocar essa peça na furadeira. Depois, efetivamente, o furar, o processo furar, que é pequeno. Depois tem desmontar, né, entregar, movimentar até a parte da montagem. Concorda? Então, daquela barra, né, desse tempo todo que a gente achava que passava furando, na verdade a gente só passa furando pouquíssimo. E esses outros tempos a gente não fura. Legal? Então vamos imaginar isso na parte de furar. Na parte de montagem também tem alguns momentos aqui no meio que não estão efetivamente montando. E depois na parte de entrega a mesma coisa. Enfim, por que eu quis dizer isso para vocês? Vou fazer uma pergunta bem simples. O cliente, ele está disposto a pagar pelo produto dele ficar esperando a furadeira? É uma pergunta difícil, né? Eu acredito que não. Se eu fosse cliente, eu vou até imaginar, por exemplo, eu levo meu carro para consertar no mecânico. Eu levo meu carro para consertar no mecânico e aí o que que acontece? Pô, ele pega meu carro e fala, tem que ficar na fila, vai ficar 7 dias esperando. Eu não estou pagando para ele, para o meu carro ficar esperando. Estou pagando para ele consertar meu carro. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, não agrega valor para o cliente você fazer a peça dele esperar, você movimentar. Então, tudo aquilo que não agrega valor para o cliente, eu chamo de desperdício. Então, quando a gente fala de um processo chamado de furar, né, onde a gente achava que, sei lá, ficava durante 10 horas furando, o processo de furação só é meia hora, tá? O resto do tempo é desperdício e a gente não atua neles. Sabe por que a gente não atua neles? Vou contar um segredo aqui para vocês. Eu, Guilherme, não sou especialista em furadeira, mas eu tenho certeza que o seu funcionário ou o seu colaborador que trabalha no seu processo, ele é especialista em furadeira. Onde que ele vai dar mais sugestões de melhoria? Provavelmente ele vai falar para você o seguinte, ou ele vai pensar, eu tenho que comprar uma furadeira melhor, correto? Tem uma máquina que fura muito mais rápido. Então, nós acabamos por escolher melhorar os processos onde a gente conhece do que melhorar o que a gente desconhece. Eu, Guilherme, penso diferente. Como eu não conheço os processos, eu prefiro atacar os desperdícios do que atacar efetivamente o processo. Tá? Mas é muito difícil você convencer isso, porque realmente quando você vai falar em máquina, equipamento e tudo mais, realmente a gente pensa, se tivesse um equipamento muito melhor, ia furar muito mais rápido, mas só que a gente esquece dos outros. Então a forma tradicional de melhorar é sempre pensar no processo, é pensar no furar, no montar e no entregar. Né? Pegar um caminhão, pegar uma moto que entrega mais rápido, sempre pensa nessa etapa. E eu estou pedindo para inverter um pouco esse pensamento. Esquece um pouco o processo, esquece um pouco onde agrega valor para o cliente, vai no desperdício e ataca o desperdício. Ou seja, quando você vai no processo de montar, esse tempo de movimentação, você já pensou em melhorar esse tempo de movimentação? Você já pensou em melhorar o tempo de espera? Você já pensou em melhorar quantas peças estão saindo com falhas? Ou seja, foco nos desperdícios. Essa que é a grande mentalidade que eu quero passar para vocês, tá legal? Nessa primeira fase, então, eu estou ensinando como você identifica
os desperdícios. Legal? Então você já entendeu o que agrega valor para o cliente e o que não agrega valor para o cliente. O que não agrega valor para o cliente é desperdício e é onde a gente tem que atacar. Agora você deve estar se perguntando se realmente tem potencial de redução de custo ou não. Eu vou dar alguns exemplos, vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é na própria empresa onde eu trabalhei. Nós fabricávamos umas pás bem grandes, elas demoravam em torno aí de 300 dias de trabalho, ou seja, dias, né, úteis de trabalho, para poder concluir todo o seu ciclo de trabalho. Dos 300 dias, tenta adivinhar quanto tempo dos 300 dias efetivamente nós agregamos valor ao cliente. Ou seja, todos os momentos que nós não estamos agregando valor, não estamos mexendo no processo ou na pá, quanto tempo a gente agregou e quanto tempo a gente não agregou. Cabe a vocês acreditar ou não, mas eu fiz parte desse processo. Nós agregamos valor a esse processo apenas 30 dias, ou seja, 270 dias de desperdícios. E é verdade, de desperdício mesmo. O processo era muito longo. Às vezes a peça ficava pronta, ficava esperando a máquina durante 1 mês, entendeu? Então o potencial é enorme, E tudo que vocês conhecem muito sobre estoque. O estoque também é um desperdício porque é dinheiro parado. Então vocês concordam comigo que o dono da empresa, ele desprendeu dinheiro, ou seja, ele gastou dinheiro para comprar aquele material para ficar 270 dias parado. Se transforma aquele dinheiro, aquele montante que ele gastou, esses 270 dias, enfim, em algum investimento, pelo menos seria dinheiro parado, ele não estaria perdendo dinheiro. Tá legal? Então é possível você reduzir os custos, tá? Essa grande metodologia é uma mudança um pouco de mentalidade de como você vai tratar, enfim, o seu processo, tá legal? Um segundo exemplo que eu tenho é o do próprio e-book, que quem teve a oportunidade de ler, quem não teve, vai lá no meu site, também está disponível o e-book para download. Eu deixei lá um case, né, que eu vou passar aqui para vocês agora, que é o seguinte: tinha um departamento que tinha 27 funcionários e eles gastavam em torno de 1h30 se movimentando para buscar material. Cada funcionário, todos os dias. Deu em torno de 1,6 milhões de reais por ano deixados de gastar por causa da movimentação. Vocês entenderam? Então, assim, o potencial dos desperdícios é muito alto, tá? Basta você querer eliminá-los, parar de pensar no processo e começar a pensar mais nos desperdícios, tá? Por isso que eu tô aqui e tô querendo passar esse método aí pra vocês. What's your vision?